Shalom, boa noite. Boa noite para todas as minhas queridas irmãs que já estão aí nos aguardando. Nós já vamos começar o nosso estudo dessa noite. Enquanto vocês vão entrando, nós vamos aqui fazendo uma oração, ministramos na sua vida, pedindo ao Eterno para que Ele venha trazer uma palavra abençoada para nós nessa noite, amém? Que seu coração esteja preparado para ouvir a mensagem que Deus tem para o seu coração. Querido Deus, nós te rendemos graças nessa hora, nós te exaltamos por teu Filho amado Yeshua. Nós te louvamos, ó Deus, porque até aqui o Senhor tem sustentado as nossas vidas. O Senhor tem guardado nossos corações. O Senhor tem, ó Pai, nos abençoado em todas as áreas da nossa vida. Nós estamos debaixo desse cuidado do Senhor e do controle do Senhor para com as nossas vidas. E eu quero te louvar nessa noite, Pai. Eu quero te bendizer. Eu quero te exaltar, porque Tu és um Deus bom. Tu és um Deus que tem cuidado das nossas vidas. Tu és um Deus que tem zelado pelas nossas necessidades. E se nós estamos aqui nesse momento, ó Pai, é por causa do cuidado do Senhor, é por causa da provisão do Senhor diária, e porque nós podemos descansar a nossa alma no Senhor. E nessa noite, Deus, eu quero colocar meu coração diante de Ti. Quero apresentar a minha vida diante do Senhor, com gratidão no meu coração. Entregar a Ti, ó Deus, estes momentos que teremos aqui, na ministração da Tua palavra. Por isso nós te pedimos que o Senhor venha nos dar habilidades, que o Senhor venha nos capacitar, que o Senhor venha nos dar a instrução certa, que sejam palavras sábias, palavras, ó Deus, que possam edificar a vida das nossas irmãs. Por isso, Deus, toma nossas vidas nesse momento, guarda o nosso coração, para que nós venhamos, ó Deus, a preservar dentro de nós uma fé inabalável, para que no decorrer da nossa vida nós possamos experimentar mais do Senhor. E nessa noite, Pai, eu quero orar também pela vida das minhas irmãs, por aqueles que vão ouvir esta mensagem depois. Peço, Deus, que o Senhor esteja abençoando, que o Senhor esteja derramando da Tua graça, que o Senhor venha, Pai, encher seus corações, que o Senhor possa, ó Deus, suprir as necessidades. E se há, Pai, alguma necessidade especial nessa hora, que o Senhor venha abençoar com saúde, com alegria, com paz, com prosperidade, dando, ó Deus, condições de tomar decisões certas, de fazer o que é correto, para que o Senhor possa dar orientações também. Oh, eterno nosso Deus, eu quero abençoar a vida das minhas irmãs, a vida dos seus esposos, seus filhos, seus netos. Peço, eterno Deus, que o Senhor derrame do Teu poder, do Teu ruach, do Teu Espírito sobre a vida das minhas irmãs, que elas possam, ó Deus, ser sustentadas pelo poder do Teu Espírito Santo, que elas sejam, ó Deus, alimentadas pelo poder da Tua palavra, pela doce presença do Senhor. Que haja, Deus, liberação em seus corações, para que o derramar do Teu Espírito Santo seja constante sobre nossas vidas e que nós possamos experimentar a cada dia uma porção especial. Por isso eu peço a Tua bênção nessa hora, Pai. Eu peço que o Senhor nos ajude, que o Senhor seja conosco, que o Senhor derrame sobre nós da Tua graça, do Teu poder, que o Senhor venha nos alimentar nessa noite com a Tua presença, que a Tua palavra, Deus, alcance os nossos corações e que o objetivo, Deus, maior de estudarmos a Tua palavra seja para que nós possamos tornar essa palavra viva dentro de nós, tornar, ó Deus, em praticidade, que possamos, ó Deus, viver a Tua palavra com intensidade nos nossos corações. Recebe nossas vidas nessa hora, Pai. Nos ajuda, nos manter, ó Deus, fiéis a Ti e às Tuas promessas. Eu oro, Deus, e peço a Tua bênção
em nome de Yeshua, o nosso Messias, na certeza, Deus, do agir e do mover do Senhor. Que a tua palavra, Deus, seja viva dentro dos nossos corações e que possamos sentir a doce presença do Senhor nesse momento, que possamos ser agraciadas pelo poder do teu Espírito Santo. Pai, eu abençoo a vida das minhas irmãs, que o Senhor derrame sobre elas a tua mão e que haja, Deus, nessa noite, cura em seus corações, que haja libertação e louvor para a glória do teu santo nome. Nós oramos e te agradecemos em nome de Yeshua, o nosso Messias. Amém. Amém. Minha irmã que já está aí nos aguardando. Nós estamos esperando, né, as irmãs chegarem. Mas estamos felizes porque o Senhor tem operado nas nossas vidas, o Senhor tem nos guardado, o Senhor tem nos protegido de todo mal. E eu quero agradecer ao Senhor por todo o benefício dele para com as nossas vidas e que nessa noite o Senhor possa falar aos nossos corações. Amém? Eu gostaria de fazer a introdução nesse momento recitando Shema, porque eu acredito que quando nós abrimos a nossa mente, os nossos ouvidos para ouvir a palavra de Deus e atentar no nosso coração, com certeza essas palavras elas farão mudança na nossa vida, elas serão motivos de transformação em nossa vida. Amém? Shema Israel, Adonai Eloheinu, Adonai Echad, Baruch Shem Kevod Mahuto Leolam Vaed. Ouve, ó Israel, o Senhor nosso Deus é o único Senhor. Bendito seja o seu glorioso nome e o seu reino para todo sempre. E amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma e de todo o teu poder. E estarão permanentemente no teu coração essas palavras que hoje te recomendo, e as ensinarás diligentemente a teus filhos, e falarás a respeito das mesmas, quando estiveres sentado em tua casa, e quando estiveres andando pelo teu caminho, quando te deitares e quando te levantares, e as atarás como sinal nas tuas mãos, e serão como frontais entre os teus olhos, e as escreverás nos umbrais da tua casa e nas tuas portas. Amém. O Salmo 121, ele nos instrui a nós elevarmos os nossos olhos para os montes do Senhor e diz assim: se eu levantasse meus olhos para as colinas, de onde viria meu socorro? Meu socorro vem de Adonai, o Criador do céu e da terra. Ele não deixará que seu pé escorregue. Seu guarda não dorme. Não, o guarda de Israel nunca descansa nem dorme. Adonai é seu guarda, a sua mão direita. Adonai o protege com a sombra. O sol não o ferirá durante o dia, nem a lua durante a noite. Adonai guardará você de todo mal. Ele guardará a sua vida. Adonai guardará a sua vinda e a sua ida, desde agora e para sempre. Amém? Vou cantar esse salmo, aguardando as irmãs chegarem mais um minutinho. E logo em seguida nós vamos dar início ao nosso estudo dessa noite. Amém? Shir Hamalut Etzaenai Eweharim Me'ayin Yavo Ezri Ezri Me'in Hashem Ose Shamayim Vaaretz Halitent Lanot Hagleha
Ai num shomeha, hine lo yanu velo isham shomei Israel. Hashem shomeha, Hashem slichat ayad emineha. Yoma Hashemesh lo yakeka ve'area balayla. Hashem yishmor hamikora, yishmor et nafsheha. Hashem yishmor tzentavoeha me'ata ve'ad olam. Eleva os olhos, de onde virá o meu socorro? Meu socorro vem do Senhor, que fez os céus e a terra. Não permita que tropece, está sempre alerta. Ele não dormirá de dia, nem a lua na noite. Ele te guardará do mal, guardará a tua alma, tua entrada e tua saída, desde agora e para sempre. Amém. Que você possa elevar os seus olhos para os montes nessa noite, e que o Senhor seja glorificado e exaltado na sua vida, e que você possa receber de Deus, né, aquilo que o seu coração precisa, a paz que você precisa, o consolo que você precisa. Que o Senhor te guarde e Ele te livre de todo mal. Amém? Então, como nós falamos, hoje nós vamos estudar o livro de Provérbios, que é chamado de Mishlei em hebraico. Nós vamos estudar o capítulo 31, a partir do versículo 10. E é muito interessante porque este livro, ele, quando começa a falar aqui sobre a mulher virtuosa, do capítulo 10, em vez de colocar números, são colocadas as letras hebraicas. E numa nova oportunidade, nós vamos estar explicando os motivos dessas letras hebraicas, por que essas 22 letras estão aqui, e por que o Senhor separou 22 versículos para falar dessa mulher virtuosa. E cada uma dessas letras, nesse contexto, há muita revelação aqui neste livro de Provérbios, capítulo 31, a partir do versículo 10. E hoje eu queria falar sobre essa mulher virtuosa. Eu gostaria de falar, dentro do contexto do hebraico, o que a Torá nos explica sobre este capítulo, né? Vamos dizer assim, a partir do versículo 10 do livro de Provérbios, o que o Senhor quer nos ensinar nesse contexto. Nós sabemos que alguns estudiosos, rabinos, eles dizem que esse livro ele foi dedicado a Sara, esposa de Abraão, porque ela foi considerada uma mulher virtuosa. E Sara, ela é conhecida como a mãe do povo de Israel. Eva, que é Ravá, ela é conhecida como a mãe da humanidade. Mas Sara, ela é a mãe do povo de Israel, a mãe daqueles que creem no Deus de Abraão, no Deus de Isaac, no Deus de Jacó. Então, nós podemos entender que, assim como os rabinos ensinam, este capítulo também ele fala de Sara, porque Sara foi uma mulher que realmente demonstrou sabedoria, ela demonstrou um coração sensível à voz do Eterno,
e por meio dela nós sabemos que a nação de Israel surgiu. E é tão interessante que Deus ele chamou Abraão para esse propósito, né? Mas Deus queria fazer, através da chamada de Abraão, nascer então a nação de Israel. Mas se Sara não tivesse concordado, com certeza Sara não teria, né, gerado esse filho. Então nós podemos entender que Sara, ela é chamada de mulher virtuosa porque ela aceitou, ela entendeu o plano de Deus para a vida de seu esposo, ou seja, o ministério de um homem, ele não é bem sucedido se a sua mulher não estiver junto dele. Então nós sabemos que aqui o texto nos ensina isso, nos mostra que Sara, ela era conhecida como uma mulher virtuosa por causa da forma como ela conduziu toda a obra de Deus na vida de seu esposo Abraão. Mas hoje eu queria falar deste livro dentro de um contexto mais profético, dentro de um contexto mais histórico, para nós entendermos quem é essa mulher virtuosa. E eu vou ler para você o primeiro versículo que se encontra no capítulo 31, versículo 10, que diz assim: quem pode encontrar uma esposa exemplar, seu valor excede os das pérolas. É interessante que aqui começa a falar quem pode encontrar uma esposa exemplar, né? Quem é que pode testemunhar desta mulher? Mas é interessante que um rabino chamado Malbim, ele disse o seguinte, que uma mulher de valor, ela não pode ser achada e nem ganhada, ou seja, ganha como uma mulher, sem esforço. Por quê? Mas ela pode ser comprada e adquirida em casamento por grande empenho, pois ela é mais inacessível e difícil que pedras preciosas, ou seja, do que pérolas preciosas. Mas aqui a gente olhando para o contexto da Bíblia, então, e trazendo esse pensamento rabínico para o nosso entendimento, o que nós podemos ver? Que nós podemos entender que esta mulher que foi achada, porque o texto aqui está dizendo quem pode achar, não é verdade? O texto começa fazendo uma pergunta. E a resposta é que essa mulher que foi achada, ela representa a nossa alma. Porém, num contexto profético, está relacionada com a noiva do Messias Yeshua. Por que eu estou dizendo isso? Porque nós sabemos que a noiva do Messias Yeshua, ela não foi achada, ela não foi doada, ela foi comprada. E nós sabemos que Yeshua, ele comprou a sua noiva. E o preço foi um preço muito alto. O tema de hoje é a mulher de Yeshua. Quem é essa mulher? Então, o primeiro entendimento que nós temos, e o entendimento rabínico, sobre essa mulher virtuosa, é que essa mulher não se acha. Que essa mulher, ela não é uma mulher que você ganha de presente, mas ela foi comprada. E ela foi comprada por um preço muito alto. Porque a Bíblia diz que Yeshua veio e ele deu a sua vida pela sua noiva. Ele deu a sua vida pela sua esposa. E nós sabemos que o livro de Oséias tipifica a história de Yeshua. Porque Oséias, ele se casou com uma mulher. E essa mulher o abandonou. E essa mulher, então, ela vai para a vida, ela começa a viver uma vida mundana e de repente ela perde todos os seus valores e ela acaba então sendo vendida em praça pública como escrava. E Oséias passando ali pela praça, ele vê a sua esposa sendo vendida. E o que ele faz? Ele comprou aquela mulher de volta. E nós sabemos que Israel é essa mulher que traiu o seu esposo, Yeshua, mas nós sabemos que ele vem e compra essa mulher. Por quê? Porque apesar das suas fragilidades, o Eterno considera essa noiva como uma mulher virtuosa. Então, o que nós podemos entender? Que
O primeiro ponto que nós entendemos aqui é que a mulher de Yeshua não é uma mulher qualquer, é uma mulher que ele comprou. E esse preço foi o sangue que ele derramou na cruz, um preço muito alto. Mas a pergunta do verso aqui é a seguinte: quem pode achar esta mulher de valor? Queridos, aquele que pode achar esta mulher de valor somente é Yeshua. E por quê? Porque essa mulher é a única que dá o verdadeiro testemunho. Só ele reconhece esta mulher porque ela dá um testemunho. E ele é o único que pode conhecer o coração dessa mulher. Ele é o único que pode reconhecer as virtudes dessa mulher, o interior desta mulher. E por quê? Porque o Ruach, o Espírito Santo, está no Filho, operando salvação. E ele reconhece quem é essa noiva. Por isso, quando Yeshua voltar para completar a obra, ou seja, para as bodas do Cordeiro, ele vai achar essa noiva, porque ele sabe quem ela é. O Senhor sabe quem são aquelas, vamos dizer, todos aqueles que fazem parte do corpo dessa noiva, aqueles que são verdadeiramente virtuosos. E hoje nós vamos reconhecer a característica dessa noiva virtuosa, que Yeshua, o único que pode encontrar. Quando você olha para uma pessoa, você julga aquela pessoa e denomina aquela pessoa, você fala daquela pessoa, coisas boas ou ruins, mas você não conhece o coração daquela pessoa. O único que conhece o coração, as entranhas do homem, é Yeshua, porque ele tem o poder do Espírito sobre ele. Então ele é o único que pode achar essa mulher virtuosa. E por que ele é o único que pode encontrar essa mulher? Porque essa mulher tem um testemunho. O testemunho dessa noiva chama a atenção dele, porque ele conhece o coração dessa mulher. Mas é interessante que também a questão aqui é porque ele é o único que pode pagar o preço dessa mulher. Porque ninguém mais tem condições de pagar pelo valor dessa mulher virtuosa. Yeshua é o único que traz o valor correto, a cédula precisa que cobre o preço dessa mulher virtuosa. Mas é interessante que quando nós olhamos para o texto aqui, está dizendo que ela é como uma pérola. Essa mulher, ela excede ao valor da pérola. O que nós podemos entender? Que a mulher virtuosa, ela vale mais do que pérolas. E nós sabemos que as pérolas, elas são formadas a partir do resultado de uma espécie de defesa do organismo de um molusco, né? E nós sabemos que esse molusco, ele é um invasor que entra dentro dessa ostra, mas é interessante que nem todas as ostras conseguem formar essas pérolas. E aqui, olhando para o texto, nós percebemos que a pérola, ela se forma através, então, desse resultado de defesa, né? Quando um grão de areia ou qualquer impureza, né, entra dentro dessa ostra, invade o seu corpo, e ela, então, envia vamos dizer assim, ela envia um produto, né, que ela extrai de dentro dela mesma, chamado nacar, que é uma camada de proteção para que ela não venha a se ferir, formando então essa pérola. E nós sabemos então que Yeshua, ele conhece essa mulher virtuosa que é muito mais do que uma pérola. Ou seja, a noiva de Yeshua, ela tem mais valor do que essa ostra, que nós sabemos que leva mais de 3 anos para formar uma pérola que é conhecida como uma joia rara. Mas aqui no versículo 11, olha o que o texto diz. O seu marido confia nela de coração e ela trará muitos recursos para ele. O que nós podemos entender?
que essa mulher virtuosa, que foi comprada por Yeshua, e eu creio que você já está reconhecendo quem é essa noiva, essa mulher virtuosa, ela foi encontrada por ele pagou um preço alto por ela. Essa mulher, ela tem características que chamam a atenção desse noivo que é Yeshua. Aqui no versículo 11 nós podemos ver que retrata um marido que está longe de casa, mas que confia nela para manter a sua casa, assim como tudo o que ele tem, de maneira que ela pode continuar a trabalhar sem se apressar dele voltar para proteger a sua propriedade. O que nós podemos ver aqui? Que essa mulher, ela também tem um comportamento, mesmo que distante do seu marido, ela continua trabalhando. Seu marido confia nela e ela trará muitos recursos para ele. Ou seja, aqui está dizendo de uma mulher que o seu marido está em viagem, mas ele confia nela. Ele confia nela de uma maneira que ele sabe que quando ele voltar, mesmo na ausência dele, ela providencia as coisas necessárias para a sua família, para o bem-estar da sua casa. Ela não vai deixar as coisas de qualquer maneira. Aproveitando a ausência do marido, ela vai dormir, ela vai descansar, ela vai ficar, ali vão ter. Mas aqui a gente entende que essa noiva de Yeshua, ela trabalha mesmo na ausência dele. O que eu quero dizer com isso? Yeshua disse no capítulo 14 de João: não se turbe vosso coração, credes em Deus, crede também em mim. Na casa de meu pai há muitas moradas, se assim não fosse, eu vos teria dito, vou preparar-vos lugar, e quando eu for preparar lugar, voltarei e vos levarei para mim mesmo, para que onde eu estiver, estejais vós também. O que nós entendemos aqui desse versículo? Que essa mulher virtuosa, nesse tempo que Yeshua está ausente, porque ele está ausente, e essa noiva que ficou, essa noiva virtuosa, ela, enquanto o noivo foi, ela não ficou parada. Ela continuou trabalhando, ela continuou produzindo, porque aqui está dizendo que ela trará muitos recursos para ele. Ou seja, queridas, amadas irmãs, noiva de Yeshua, enquanto nós estamos aguardando o retorno do nosso noivo, do nosso marido futuro, nós estamos aqui produzindo algo para ele. Nós não vamos ficar de braços cruzados esperando Yeshua voltar. Nós temos que fazer as coisas acontecerem, porque ele confia nela. Ele sabe que mesmo na ausência dele, ela estará produzindo para ele, ela estará cuidando da casa, ela estará trazendo provisão. E por quê? Porque essa mulher, ela também representa a nossa alma obediente. E como que eu posso fazer com que o meu noivo, o meu marido confie em mim na ausência dele? Quando o meu coração está guardado na palavra dele. Porque nós sabemos que o coração de Yeshua é a força que nos governa. Então nós temos que entender que essa força que nos governa é a própria Torá. E por meio da Torá, nós vamos, como esposa de Yeshua, trazer recursos para a sua casa, para a sua obra. E fica a pergunta aqui para nós: será que eu e você estamos produzindo as coisas até o nosso noivo voltar? Será que nós estamos fazendo como essa mulher virtuosa, que ela está buscando recursos? Qual recurso você está usando para manter a casa de Yeshua de pé? Para manter a obra do Senhor firmada? Essa palavra, ela é profética para os nossos dias, porque está aproximando o retorno do nosso marido. E ele quer chegar e encontrar a nossa casa pronta. Ele quer chegar e encontrar as nossas coisas nos seus devidos lugares. É tão interessante, eu falo isso por experiência. O meu esposo, quando ele sai para trabalhar, no dia que eu dou faxina na casa, quando ele chega e acha tudo fora do lugar, tudo desordenado, ele fica desorientado. Ele não sabe aonde ficar. Aí ele fica mal-humorado. Ele quer chegar e encontrar as coisas nos seus devidos lugares.
E às vezes ele até demora um pouquinho chegar, para que quando ele chegar, a casa esteja preparada, o jantar estiver pronto. Então, amadas irmãs, a noiva de Yeshua é essa que busca os recursos na ausência dele. E nós precisamos preparar a casa para a chegada do noivo. Deus está te chamando nessa noite para você cumprir esse papel. E a Torá, ela é o coração de Yeshua. E ela é a forma que vai nos governar nesse período da ausência dele. Porque ela tem para nós todo o procedimento que nós devemos cumprir para que quando ele chegar, ele encontre a casa em ordem. Mas o versículo 12 diz assim: ela trabalha para lhe fazer o bem e não o mal, todos os dias da sua vida. Ou seja, essa noiva, ela serve ao seu marido todos os dias da sua vida. Ela trabalha diariamente. A primeira coisa que eu pude encontrar aqui, amadas, é que toda a vida dessa mulher, ela retribui ao Senhor por todo o bem que ele lhe faz. Ou seja, quando ela lembra do seu marido, ela fala: eu tenho que fazer aquilo que é bom, eu tenho que fazer aquilo que vai agradar a ele. Por quê? Independente das coisas que acontecem, ela sabe: eu tenho que retribuir a ele não com o mal, mas com o bem. Mesmo que eu passe pelas provações que ele mesmo permite que ela passe, né? Porque aqui está dizendo isso. O seu relacionamento, esse relacionamento da mulher valorosa com seu marido, ele é de constante bondade e em qualquer circunstância. O que nós podemos aprender aqui nesse segundo versículo? Que essa mulher é aquela que serve ao seu marido todos os dias. Ela pode estar com dor de cabeça, ela pode estar com dor de barriga, ela pode estar passando por um problema financeiro, ela pode estar passando por um problema com os filhos, ela pode estar vivendo um problema com seu marido natural, sabe? Independente da circunstância, se você está com dívida, se você está atribulada, essa mulher virtuosa, aqui de Provérbios, ela nos ensina que ela serve ao seu Senhor todos os dias da sua vida. E nós sabemos que todos os dias nós temos coisas boas e coisas ruins. E independente da circunstância que eu estiver vivendo, eu tenho que produzir para o meu Senhor. Eu tenho que produzir coisas que vão ser boas. Coisas que vão fazer bem a Ele. Mas quantas vezes nós tomamos atitudes que ferem o coração do nosso mestre, sabe? Que entristece o coração do nosso pai, porque nós precipitamos em atitudes, nós falamos o que não deve, nós somos chechelentas, murmuradoras, nós não sabemos suportar as dificuldades. Qualquer probleminha, eu estou debaixo do cobertor chorando, eu estou resmungando, eu estou falando, soltando os cachorros. Olha, amadas, nós precisamos produzir coisas boas, independente da circunstância, porque essa mulher de valor, ela tem essa característica, porque ela serve o Senhor todos os dias da sua vida. No versículo 13 diz assim: procura suprimentos de lã e de linho, e trabalha com as mãos dispostas. Olha que coisa mais interessante. Ela trabalha com dois produtos aqui que está dizendo, com a lã e com o linho. E é interessante que a lã e o linho são dois tipos de pano para se fazer as vestimentas do sacerdote. O sacerdote, ele usava o linho, que é um pano pesado. E aqui está dizendo que ela sozinha procura lã e linho, sem que o marido obrigue ela a comprar e afiar. Ou seja, ela corre atrás. Ela não fica esperando as coisas cair do céu, porque o texto nos ensina aqui que ela procura suprimentos. Ela procura. Queridas, se você não procurar, não vai achar. O próprio Yeshua, nosso marido, ele disse: batei e abre-se-vos-á, buscai e achareis.
Então, nós precisamos buscar, nós precisamos correr atrás. Se você quer conhecimento de Deus, leia a Torá. Se você quer ter uma vida mais de santidade, pratique a Torá. Se você quer ter mais comunhão com o Eterno, ore mais. Se você quer bênçãos, jejue. Se você quer conhecimento, estude a palavra. Se você quer ter comunhão com as pessoas, se comunique. Sabe? Esteja em comunhão, cria alianças. Aqui está dizendo isso para nós. E é tão interessante que esses 2 panos que ela usava, eles representam o caráter dessa mulher, que são retratados pelas suas próprias roupas. O que nós podemos entender isso? Que essas belas roupas são as boas ações que estão relacionadas a essas roupas que ela vestia, que são feitas com esforço e disposição. Se não houver esforço, você não vai tecer, porque aqui fala que ela tecia a lã e o linho. E nós sabemos que o linho, ele é um arbusto e ele é difícil de achar, não é? Por isso que é tão caro o linho. Você comprar uma roupa de linho é caro, por quê? Porque é uma linha difícil de achar. Mas essa mulher, ela não ficava parada no tempo. Ela corria atrás. E isso mostra o quê? A sua cara. O tipo de mulher que ela era. Porque caráter fala de face, de cara, sabe? De comportamento. Isso é maravilhoso, amadas. Sabe? Nós precisamos ter traços de caráter louvável, né? E é tão interessante que aqui no texto nos ensina que ela não precisava que ninguém impulsionasse ela a praticar essas boas ações virtuosas. Amadas, até quando nós vamos ter que ouvir mensagens? Até quando as pessoas vão ter que nos aconselhar para que nós possamos mudar o nosso coração, para que nós possamos ser mulheres que tenham uma fé mais firmada, para que nós possamos ter um coração mais cheio? Amadas, nós precisamos nos voltar para o Senhor e confiar que se nós temos esperança nele, as nossas virtudes precisam ser virtudes que realmente chamem a atenção do nosso marido. E aqui nos ensina isso, que o nosso caráter é algo que tem que ser admirável, sabe? As nossas atitudes. Então, minhas amadas irmãs, corram atrás do seu linho e da sua lã, que são vestimentas de proteção e que mostram a nossa identidade. Porque se você comprar um pano fraco, por isso que Yeshua disse que nós não devemos costurar 2 tipos de pano, o linho com a seda. Por quê? O linho é um pano grosso, pesado, e a seda é fininho. Se você costurar os 2 juntos, ele vai ceder, vai se arrebentar. E muitas vezes nós queremos construir a nossa vida espiritual com coisas fracas. Nós que somos mulheres, nós precisamos buscar coisas fortes. E como que eu alcanço essa espiritualidade mais elevada? Quanto mais eu busco Deus, quanto mais eu aprendo dele, quanto mais eu pratico. E essa mulher virtuosa nos ensina hoje que nós precisamos de buscar por essas coisas. Mas no versículo 14 diz assim: é como aqueles navios mercantes que trazem de longe sua alimentação. Isso aqui mostra uma mulher disposta, não é verdade? Uma mulher que se esforça. O que é um navio mercante? O navio mercante é um navio que viaja longe para trazer mercadorias. Ele vem trazendo, né, aqueles contêineres cheios de mercadorias. E era isso que essa mulher fazia. Essa mulher, ela busca os meios para que o seu alimento, né, seja suprido. E não só o alimento para a vida dela, mas aqui está dizendo para outros. Mesmo que ela tenha que buscar longe, mesmo que ela tenha que fazer muito sacrifício. O Senhor nos chama a ser essa mulher virtuosa. Nós precisamos ir longe, nós precisamos correr atrás, mesmo que seja difícil, mesmo que a gente tenha que fazer um sacrifício maior. Deixa eu te dizer, minha amada, você não vai conseguir
conseguir alimento espiritual choramingando deitada na cama. Você não vai conseguir ser fortalecida, alimentada, se você ficar parada só na televisão, assistindo novela, vendo outras coisas que não vão acrescentar na sua vida. Mas nós temos que ser como essa mulher que procura suprimentos e como aqueles navios mercantes, ou seja, aqueles navios que vão longe buscar mercadoria. Eu e você precisamos ir longe. Sabe, nós precisamos ir aonde nós nem imaginamos para alcançarmos aquilo que Deus tem preparado, que vai alimentar minha alma, mas que também vai suprir a necessidade dos outros. Nós não podemos buscar só para nós. Temos que ser como essa mulher, que além de alimentar a sua própria vida, ela alimentava a vida de outros. Amém? Então, aqui diz também que ela não se intimidava com isso, né? Porque ela queria fazer a obra, custe o que custar. E assim nós também temos que ser, fazer a obra do Senhor, custe o que custar. Mas no versículo 15, nos ensina o seguinte: ainda está escuro quando ela se levanta para dar comida à sua casa e ordem às jovens que a servem. Olha que coisa mais interessante. Está dizendo que ela nunca dorme, mas está sempre buscando o pão da vida para o seu sustento e para os outros. O que nós podemos aprender com essa noiva de Yeshua? Que uma mulher virtuosa, ela se ergue, não é só de manhã não, ela levanta não, ela se ergue na noite escura, nas madrugadas, né? Da sua existência terrena, né? E ela dá alimento aos outros. Sabe o que é isso? É aquela mulher que levanta de madrugada e ela vai buscar alimento para outras pessoas. Sabe, e esse alimento aqui, nós sabemos que é o estudo da palavra de Deus, a Torá. Ela vai buscar alimento nas madrugadas, não só para ela, mas para toda a sua casa. E também sabe para quem? Para aqueles que a servem, para os seus servos, ou seja, para aquelas pessoas que dividem a tarefa com ela, né? Então, nós podemos aprender aqui, amadas, que quando nós buscamos o Senhor pela madrugada, quando nós oramos, quando nós fazemos esse esforço, como o texto aqui está nos ensinando, é um momento que nós temos a oportunidade de buscar alimento para as pessoas, sabe? Eu tenho aprendido isso com o Senhor nesses anos que eu tenho orado pelas madrugadas. Eu vejo quanto Deus tem me dado resposta. Eu vejo quanto o Senhor, Ele tem me alimentado com a palavra dEle, o tanto que Ele tem feito com que eu tenha uma saúde melhor espiritual. E da mesma maneira, as pessoas que estão ao meu redor, elas também vão sentir. Elas vão ser alimentadas, o seu esposo, os seus filhos. E a gente pode perceber isso, porque a bondade de Deus, ela vai sendo semeada dentro da nossa casa a partir, sabe, dessas virtudes que nós buscamos quando nós nos esforçamos. E ela também, como o texto diz, ela divide, né, essa tarefa com outras pessoas. Ou seja, queridas, nós precisamos sustentarmos umas às outras. Nós precisamos compartilhar. Nós precisamos dividir a obra de Deus. Uma pessoa sozinha, ela não dá conta de trabalhar sozinha. Uma mulher, quando ela tem muitos afazeres dentro de casa, ela às vezes precisa de um ajudante. Quando a casa é grande, muitos filhos, na obra de Deus é a mesma coisa. Nós precisamos dividir as cargas. Então, eu falo, fulana, ora por fulano, ciclano, me ajuda em oração, me ajude, me explica isso aqui da palavra, e nós vamos nos ajudando, sabe por quê? Porque o reino de Deus não se constrói tijolo em cima de tijolo, mas é um apoiando o outro, é um sustentando o outro, é dividindo as cargas, é dividindo as dificuldades. Essa é a noiva de Yeshua. Mas no versículo 16 ela diz assim: ela analisa um campo, então o compra, e com seu lucro planta uma vinha. Isso fala de crescimento, amadas. Quando ela planeja comprar um campo,
ela não descansa até que ela alcance aquele campo, até que ela compre aquele campo. Mas o mais interessante é que o interesse dela não é só comprar o campo, mas é ver o resultado da sua colheita. Porque não adianta você ter um campo, vai crescer capim, mato, coisa que não vale nada. Mas aqui está dizendo que ela analisa um campo, então o compra. Sabe, amadas, nós precisamos fazer a mesma coisa, porque nós precisamos analisar este campo e semear neste campo. Quando nós lançamos a semente da Torá, que é a semente da palavra, na vida de alguém, que é o campo, nós vamos ver o crescimento dessas pessoas, nós vamos ver os frutos que nós vamos colher. Eu entendo assim, que nós analisamos um campo. Quem é esse campo? São as pessoas da nossa convivência. E quando nós analisamos esse campo, nós vamos jogar as sementes da palavra. E com certeza, lá na frente, nós vamos colher o fruto do nosso trabalho. Desculpa aí os cachorros que começaram a latir aqui, e sol eterno. E o meu faz uma farra, irmãos. Quando ele vê outro cachorrinho, ele começa. Mas a gente tem que ter paciência com os animais, né? Eles são uma bênção. Então, amadas, o que nós podemos ver aqui? Que nós precisamos também fazer planejamentos, sabe? Planejar a obra de Deus. Não é só a gente ficar, sabe, esperando as coisas acontecer. Eu não sei se vocês são assim, mas eu tenho esse costume. Independente da obra que eu tinha, né? Eu trabalhava numa congregação, eu liderava um trabalho junto com meu esposo. Todo ano, ia chegando o mês de dezembro, eu pegava uma agenda e fazia um planejamento. Sabe, eu planejava algo para o próximo ano. Mas agora, mesmo não tendo a obra, eu fiz um planejamento. Sabe, eu estipulei algo para a minha vida nesse ano. E isso é preparar o campo. Eu analisei, olha, ano de 2021 vai ser um ano muito difícil. Mas o que eu posso fazer? O que eu posso fazer para que aquilo que eu semear possa produzir frutos? Então você vai analisar, olha, o que eu posso fazer aqui para a obra de Deus, para o reino de Deus, sabe? E quando você encontrar esse campo, essa ideia que vem assim, sabe? Você pede ao Espírito Santo, me dê uma ideia, Senhor, me mostra o caminho. Sabe o que acontece? Aí você começa a semear naquilo que você sonhou, que você planejou, aquele campo que está dentro da sua mente, na sua visão, porque visão é já ver lá na frente, eu estou vendo algo lá na frente. Nós não podemos caminhar, queridos, sem perspectiva, sem planejamento. E quando nós fazemos esses planos, o que acontece? Nós vamos jogar a nossa semente e vamos alimentar essa semente, como? Com a oração, produzir nessa semente. E lá na frente nós vamos ter uma grande colheita. E a noiva de Yeshua é essa que planeja, ela analisa, sabe? Ela compra e ela vai ver o lucro daquilo que ela planejou, que ela comprou, que ela adquiriu. Isso fala de um crescimento espiritual. Nós precisamos crescer mais espiritualmente. Sabe, Deus quer que você se eleve. O Eterno, ele não vai descer a seu nível, porque ele fez isso quando ele enviou Yeshua. Mas agora ele enviou o Ruach para que você se eleve até ele. O Espírito Santo é o Espírito Eterno que te faz chegar até ele. É como um cordão umbilical que te une a ele. Então é você que tem que subir. É nós que fazemos a aliar. Não é Deus que desce. É nós que subimos. Isso fala de crescimento. É como o cinamomo, que é uma vara como um bambu. E ele leva 9 anos para crescer e ele cresce mais de 3 metros. Mas o mais interessante do cinamomo é que quanto mais ele cresce, mais mole ele fica por dentro. Dentro dele se cria um miolo macio. E quanto mais ele estica, mais puro por dentro ele fica. E assim temos que ser. Nós temos que produzir, nós temos que crescer. E quanto mais a gente cresce, mais manso nós ficamos, mais piedosos nós ficamos, mais compassivos, misericordiosos, perdoamos mais, amamos mais, temos mais atos de bondade.
É maravilhoso, queridos, quando nós fazemos aquilo que está na vontade de Deus. Mas no versículo 17, diz assim: reúne suas forças e se lança ao trabalho. Reunir forças fala de unidade, porque eu sozinha não dou conta, mas junto com outro eu me torno mais forte. E aqui ela está demonstrando aqui que essa mulher virtuosa, essa noiva de Yeshua, ela se dispõe a trabalhar, mesmo que isso exija dela força física. É verdade, irmãs. Não é fácil. Quantas vezes você está ali no corpo doendo, né? A gente vai ficando mais velho, vai perdendo as forças físicas, mas a gente vence. A gente não vence a nossa vontade quando a gente quer ir para uma festa, comer bastante, fazer uma viagem. Então nós temos que ter a mesma força, exercer a mesma força. Aqui está falando que essa mulher de Yeshua, ela não tem preguiça, ela não tem desânimo, ela está sempre de bom astral, ela está sempre de cabeça limpa, ela está sempre feliz, ela está sempre assim. Por quê? Porque ela se guarda, ela se protege com o quê? Com a palavra do Eterno, que é a sua Torá. Queridas, quanto mais você vive a Torá, mais você se fortalece. E aqui está dizendo que essa mulher, ela reúne suas forças. Como que eu vou reunir minhas forças? De duas maneiras. Quando eu me uno a alguém que vai me ajudar na caminhada, não é verdade? A Bíblia diz que quando dois estão juntos, se um cair, o outro o ajuda a se levantar. Isso fala de unidade. Mas também ela se fortalece buscando a palavra de Deus, em oração, fazendo a obra. E quanto mais essa mulher, essa noiva de Yeshua, pratica esses atos, quanto mais ela guarda a Torá, quanto mais ela vive os mandamentos, mais forte ela se torna. Amém? E no versículo 18 diz assim: vê que seus negócios vão bem, a lâmpada dela fica acesa de noite. Opa! Isso fala de prosperidade, né? O que nós podemos entender aqui? Que quando ela vê que a sua obra está produzindo melhor, ela trabalha sobre ela mesmo que seja noite. Por quê? Porque a luz da Torá, ela vai estar sempre acesa sobre a sua vida, sobre as obras que ela pratica. Ou seja, queridas, nós não temos que parar porque é noite. Quando essa noiva de Yeshua, ela percebe que aquilo que ela está fazendo está dando lucro, está produzindo, está ficando bom a sua obra, quando ela sente que está tendo crescimento, prosperidade, sabe o que ela faz? Nem à noite ela descansa. Ela acende a sua lamparina, ela deixa a luz acesa nas madrugadas. Sabe por quê, irmãs? Quando a gente deita para dormir, o nosso corpo dorme, ele descansa, mas o nosso espírito não. Sabe, o nosso corpo está ali descansando, mas o nosso espírito ele está trabalhando. Tanto é que você sonha, às vezes Deus te dá visão dormindo, né? E aqui nós podemos ver que a lâmpada dessa mulher, ela não se apaga nem à noite, né? Por quê? Ela está querendo dizer aqui também que nem na noite, nem no momento da morte, né? Porque suas boas ações, elas vão continuar dando fruto em qualquer situação. Na noite, em luto, na dificuldade, sabe? Mesmo que ela morra, ela vai continuar produzindo fruto. Sabe por quê? Porque, queridos, o que fica na nossa vida não é o que eu estou fazendo agora e estou aqui vendo, mas é o depois da morte. Sabe, o que fica na nossa vida, no coração das pessoas, é o que nós produzimos na vida delas. E mesmo depois de morto, nós podemos ainda estar produzindo vida na vida das pessoas. Todos esses homens aqui da palavra de Deus, né, os profetas, todos eles já morreram. Mas a história deles, a experiência deles, está viva em nossos corações. Ela está produzindo em nós ainda frutos. E aquilo que você faz, aquilo que você pratica de bom, aquilo que você faz para o reino, mesmo que você venha a morrer,
você vai colher mesmo na morte. E é isso que essa mulher faz. Amém? E no versículo 19, leva suas mãos ao fuso com o linho, seus dedos seguram a roca. Isso aqui está falando que ela faz as suas próprias vestes. Ou seja, ela faz duas coisas ao mesmo tempo. E ela faz isso sem prejudicar uma ou a outra. O que eu quero dizer com isso? Que ela não descuida de seu trabalho secular e nem da sua obra com Adonai. Sabe, irmãs, uma vez eu vi um pastor falando, contando, isso contou até pra gente lá na minha casa, que tinha uma irmã na igreja dele, que ela ia nos cultos, todos os cultos, ela frequentava os cultos, ela era aquela pessoa assídua nas reuniões. Mas um dia ele resolveu ir na casa dela, no momento que ela não esperava, porque o esposo dela não ia na igreja. E ele pensou, eu tenho que ir lá, tentar convencer o marido dessa mulher. E assim esse pastor chegou lá num horário que ela não esperava. E quando ele estava no portão daquela casa, a primeira coisa que ele viu foi aquela mulher gritando dentro de casa, gritando com os filhos e murmurando, resmungando. E aí ele bateu a campainha, ela veio atender toda assustada. Mas ela teve que permitir que ele entrasse. E quando ele entrou na casa daquela mulher, ele ficou assustado. Porque a casa daquela mulher estava uma bagunça. A cozinha cheia de vasilhas, a casa mal cheirosa. Aí ele entendeu. Agora eu sei porque que a esposa dela não vai à igreja. Por causa do mau comportamento dessa mulher. Por causa do mau testemunho dessa mulher. Porque ela quer fazer a obra, mas ela deixou a desejar dentro da sua casa. E nós sabemos que nós mulheres temos que ser 1001 utilidades. Nós temos que disciplinar a nossa vida. Nós temos que educar o nosso tempo para que nós possamos cuidar das nossas coisas diárias dentro da nossa casa, com o nosso marido, com os nossos filhos e também com as coisas do Senhor. É tão interessante que no meio judaico, as mulheres, elas são isentas de alguns mandamentos rabínicos. Por quê? Porque eles entendem que a prioridade da mulher é o seu lar. Por isso que ela é chamada de dona de casa. Porque a prioridade dela, a verdadeira religião e doutrina da mulher é cuidar do marido e dos filhos. Porque se ela souber administrar bem isso, ela vai saber administrar bem a sua vida espiritual. O cuidado com a sua vida espiritual e poder fazer a obra de Deus. Ela sabe dividir o seu tempo. E essa mulher de Yeshua, ela nos ensina isso, que ela sabe cuidar tão bem da sua casa, do seu trabalho, tanto quanto da obra do Senhor. Então nós precisamos de aprender com essa mulher e cuidar do nosso tempo. Uma das coisas que nós precisamos é disciplinar o nosso tempo. Eu acho tão bonitinha a minha neta, porque a minha filha tem o costume de falar assim, eu estou cuidando da rotina das minhas filhas, que minha filha é muito dedicada, sabe, aquela mãezona, aquela esposa, toda meiguinha, sabe, ela é toda assim, e muito abençoada para as coisas do Senhor, sabe, ela é muito dedicada à obra de Deus, principalmente porque ela é casada com um pastor. Então ela tem que ter tempo para isso. E a casa dela está sempre cheia de pessoas. E aí o que acontece? Ela tem costume de trabalhar a rotina das crianças. Aí a minha netinha tem uma boneca. E essa boneca, ela cuida dessa boneca como se fosse a filhinha dela mesma. E hoje eu vendo ela aqui brincando, ela tá assim. Eu preciso cuidar da rotina da minha filhinha. E aí ela pegou o telefone celular e foi ligar. Eu falei, com quem você está conversando? Ela falou assim, com a babá da Aurora, que a boneca chama Aurora. Eu liguei para a babá da Aurora para saber se ela já cuidou das coisas da Aurora, se já deu de mamar para a Aurora, né? Já se deu comida, se... Sabe? Porque ela está ouvindo a mãe falando e fazendo aquelas coisas. Então nós temos que ser exemplo, nós temos que criar uma rotina. Mas não é uma rotina cansativa, mas uma rotina que nos disciplina de maneira que nós não vamos atropelar as coisas. E mesmo que você tenha que abrir mão, às vezes, de alguma coisa por causa da outra, você vai ter condição depois de rever aquilo. Então, amadas, aqui nos ensina isso, que como mulheres virtuosas, nós precisamos de saber separar
o nosso tempo. Mas no versículo 20 diz assim: acolhe o pobre e abre seus braços para o necessitado. Isso aqui está falando de tzedakah. Tzedakah é praticar justiça, obra social. Quando você chega em Israel e vê uma pessoa, um mendigo, vamos dizer assim, uma pessoa pobre, pedindo uma esmola, ele não chega e fala assim, me dá uma esmola, me dá um dinheiro, me dá comida. Não, ele fala assim, tzedakah, tzedakah. O que ele está dizendo? Pratique justiça. Você tem o que eu preciso. Então ele fala para a pessoa, você tem o que eu preciso. Tzedakah, pratique justiça. Então aqui nós entendemos que essa mulher virtuosa, a esposa de Yeshua, ela ajuda os pobres, né? E ela ajuda da maneira que ela pode ajudar, né? Ou seja, ela estende a mão tanto para alimentar, né, fazendo uma obra social, quanto ao pobre espiritualmente também, ensinando a essa pessoa a palavra de Deus. Eu, na minha vida, né, de ministério, vamos dizer assim, eu encontro pessoas de todo tipo. Tem pessoas que são fracas na fé, tem pessoas que elas não conseguem caminhar sozinha, tem pessoas que elas vão ficar o tempo todo ali te pedindo ajuda, te pedindo socorro, porque elas não têm força para caminhar sozinha. E você tem que ser o suporte para essa pessoa, porque ela é pobre. Pobre é a palavra ani. Por isso que a palavra Betania significa lugar de pobreza, porque lá havia muitos leprosos. Então o que acontece? Nós temos pessoas leprosas no nosso caminho, pessoas que estão cheias de feridas, pessoas que estão machucadas, e nós precisamos ter ação com essas pessoas, nós precisamos dar suporte a essas pessoas, ter paciência com essas pessoas, suportando uns aos outros em amor, mas também ajudando com dinheiro, com comida. Dentro da nossa possibilidade, a noiva de Yeshua, ela pratica a obra de caridade, ela doa, até mesmo quando ela não tem, mas ela faz a sua parte. E no versículo 21, diz o seguinte: quando neva, não teme por sua família, já que todos estão duplamente agasalhados. Ou seja, no tempo difícil, ela não tem medo. Ela não tem medo das dificuldades, porque ela não se preocupa com sua casa, mesmo que haja dificuldades, porque eles estão protegidos com as vestes que foram feitas com suas próprias mãos. Ela sabe que as suas mãos produziram proteção para os seus filhos, para a vida do seu esposo. O que fala aqui? De oração, de jejum. Sabe, quando você está orando pela sua família, amados, eu passei uma experiência esses dias tão interessante. Quando começou o Covid, eu falei, Deus, guarda minha família, guarda meus filhos. Eu venho pedindo isso ao Senhor, o Senhor dá proteção. E a minha filha e o marido e as duas filhinhas pegaram o Covid, passaram pela situação, guardados pelo Senhor. Quando foi agora, há 15 dias, o meu outro filho pegou também o Covid, ficou aqui na minha casa, ele nem sabia que estava de Covid. Deus guardou a vida dele, a vida da esposa dele, que está grávida de 4 meses, dormindo com ele, nem sabia que ele estava contaminado, ele achava que era uma sinusite. Eu fiquei com ele, meu marido, nós tivemos convivência, Deus nos guardou até agora, sabe? Então, tudo isso, amados, eu estou falando por testemunho, porque a gente tem que crer que Deus vai nos guardar, que Ele vai cuidar de nós. Agora Ele vai levar quem tiver que ir, Ele vai levar para a eternidade aqueles que Ele tiver, porque a nossa vida está nas mãos do Senhor, Ele sabe os dias da nossa vida, sabe? Se não é com Covid, é com uma outra situação. Então, nós todos estamos nas mãos do Senhor. Mas aqui está dizendo que essa mulher, ela não se preocupa com as dificuldades que vão surgir. Por quê? Porque ela é uma mulher de oração, ela é uma mulher de jejum, mas ela também sabe que mesmo quando ela partir, ou seja, quando ela partir para a eternidade, essas virtudes do caráter dela vai permanecer, pois toda a sua casa, amada irmã, toda a sua casa está vestida de boas ações da Torá. Quando nós produzimos na nossa família, quando nós vestimos a nossa família com a palavra de Deus, com o cuidado do Senhor, nós temos essa garantia de que o Senhor vai cuidar de toda a nossa casa, e mesmo na nossa ausência, nós estaremos
com o coração tranquilo, porque nós sabemos que nós produzimos vestimentas que trará segurança para a nossa casa. E o versículo 22 diz: faz suas próprias colchas, veste-se de linho fino e de púrpura. Ou seja, olha que coisa tremenda, né? Aqui está dizendo o seguinte: como eu falei sobre a lã e o linho, que são traços do seu caráter, aqui, no entanto, essa esposa, ela faz para si belos acolchoados, que são o quê? As revelações que ela recebe do Senhor enquanto ela estuda a Torá, enquanto ela prega a palavra, enquanto ela ora. Essas roupas, elas vão servir para adornar a nossa eternidade. O que eu quero dizer com isso, amadas? Que aqui, como diz o texto, faz suas próprias colchas e veste-se de linho fino e de púrpura. Sabe, a púrpura é algo que fala do sangue de Yeshua, que está cobrindo a nossa vida, sabe? Nós estamos vestidos com o sangue do nosso marido, ele está nos cobrindo, e aqui nós podemos ver que nós estamos guardados com essas roupas, e essas roupas são os dons que o Senhor nos dá, são aquilo que nós podemos receber do Senhor, as profecias, revelações, as visões. Então, assim como nós temos vestimentas de caráter, nós também somos supridos espiritualmente e nós praticamos os dons que o Senhor nos dá. E aqui nós podemos ver que essa mulher, ela não fica despida espiritualmente, ela procura se vestir, sabe, com vestes de santidade, e é isso que nós precisamos. Nós precisamos ter roupas de santidade. Mas aqui no versículo 23 diz: seu marido é conhecido nas portas da cidade quando se assenta com os líderes da terra. Amadas, aqui está falando o seguinte: nos tempos antigos, os anciãos, eles se reuniam para julgar o povo como um tribunal. Eles ficavam sentados, né, nas entradas da cidade, nos portões, e ali ficava acessível a todas as pessoas que entravam e saíam, né? E ali eles eram ouvidos e suas decisões, elas logo eram divulgadas. Então, o que acontece? Quando chegava uma pessoa ali, ele procurava aquele ancião, falava seu problema, ali eles julgavam a sua causa, e aquilo era anunciado dentro da cidade. Aqui está dizendo o quê? Que esse marido, ele era reconhecido por causa da mulher que o encorajava e suportou em sabedoria por causa dos estudos da Torá. Ou seja, Yeshua, queridos, é esse amado no meio do mundo, né? Quando nós falamos dele, nós seguimos os seus ensinamentos. Sabe, aqueles juízes que ficavam assentados ali na porta, eles eram reconhecidos porque eles sabiam julgar a causa das pessoas, e as suas esposas ficavam observando as atitudes deles, e o nome deles era falado. Olha, fulano de tal, juiz tal. Queridos, assim nós temos que ser com o nosso mestre. Aqui está dizendo: seu marido é conhecido nas portas da cidade. O que eu quero dizer com isso? Você tem anunciado sobre Yeshua? Você tem falado nas portas da cidade sobre o seu marido? Sobre o que ele faz? Sobre a função dele? Sobre o papel dele na sua vida? Sobre o cuidado dele sobre você? Nós precisamos anunciar quem é o nosso marido, o nosso juiz, aquele que julga a causa de todos. Aquele que pratica justiça na vida de todos. Ele precisa ser conhecido através de nós, que somos suas esposas, sua esposa, né? Nós temos que falar dele. Mas no versículo 24 diz: ela faz vestes de linho e as vende, supre os mercadores com cintos. O que nós podemos entender com isso? Que o que ela produz através de seus dons e talentos, ela vende para ajudar o pobre indigente. Ou seja, aqui está falando de cinto, né? O cinto fala da força da sabedoria que domina o pecado, e ela passa isso para o mercador. Ou seja, ela passa também para outros como um exemplo para ser imitado. Amadas, nós precisamos disso. Fazer vestes de linho e vender para suprir os mercadores. Ou seja, suprir quem são esses mercadores? Aqueles que estão fazendo a obra.
Nós precisamos de levantar fundos para ajudar aqueles que estão fazendo missões, abençoar aqueles que estão indo levar a mensagem. Às vezes nós somos egoístas. Existe uma fala que eu sempre ouvi no meio evangélico, que missionário não é só aquele que é enviado, mas é aquele que envia. Nós também podemos enviar, nós podemos suprir a necessidade da obra de Deus, nós podemos ajudar também. E no versículo 25 diz assim: vestida de força e dignidade, pode rir dos dias que estão por vir. Oh, maravilha, né? Os traços de caráter dela são tão belos que ela possui força para dominar seus desejos físicos. Olha que coisa mais linda. Ela adquiriu esses traços porque ela seguiu o caminho da Torá. Ela seguiu o caminho do seu mestre. Yeshua disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Então ela sabe que dias estão por vir. E que dias são estes que estão por vir, amadas? Aqui está falando no último dia. Aqui está falando em dois sentidos até. Que ela sorrir porque parte com um bom nome. Mas ela se alegra pela honra que lhe será conferida no dia em que partir. Ou seja, por morte ou pelo arrebatamento. Amém, amadas? Olha, essa mulher aqui, ela é uma mulher que supera a todas as necessidades. Ela está falando de um futuro, que o caráter dela, aquilo que ela recebeu, que ela vence toda a sua carne e que tudo aquilo que ela adquiriu, vencendo o pecado, vencendo as necessidades da carne, que são os dons que ela adquiriu do Senhor. E por que ela adquiriu isso? Porque ela seguiu o caminho da Torá. Ela seguiu o caminho das leis de Deus. E assim, ela cresceu espiritualmente. E mesmo que ela tenha que partir para a eternidade, através da morte ou do arrebatamento, as roupas as quais ela vestiu serão resultado pelas que vestirá no futuro. Ou seja, um corpo espiritual. Quando nós vestimos a nossa carne com a Torá, nós vamos receber uma nova veste para nós entrarmos na eternidade. E é isso que a gente aprende com essa mulher. Estou quase terminando, irmãos, eu estou correndo por causa do tempo e eu não quero terminar muito tarde. Mas está faltando poucos versículos e nós já vamos estar encerrando, amém? Mas no versículo 26 diz assim: quando abre sua boca, fala sabiamente, em sua língua há instrução amorosa. Ou seja, todas as suas palavras são feitas com sabedoria. É uma das coisas que nós mulheres precisamos. Sabedoria. Sem sabedoria, queridas, nós não vamos adquirir tudo aquilo que Deus tem para nós. Porque aqui está dizendo que ela ensina e ela encoraja as pessoas com boas palavras. Nós precisamos encorajar as pessoas, ainda mais o tempo que nós estamos vivendo. Nós não podemos ficar, irmãs, só levando más notícias. Nós temos que falar: irmãs, está acontecendo isso, mas é porque Yeshua está chegando. O nosso noivo está vindo, por isso que está acontecendo. As profecias estão se cumprindo. E a palavra de Deus diz: alegrai-vos e regozijai-vos, porque em breve será a vossa salvação. Então nós temos motivos de alegria. Vamos parar de ficar falando coisas, sabe, que vai só entristecer o coração das pessoas, que vai desanimar as pessoas. Vamos falar coisas boas. Problemas existem, doenças existem, o vírus está aí, mas nós temos novidade de vida. E Yeshua HaMashiach vive. Ele vive e reina para sempre em nossos corações. E nós precisamos ensinar palavras boas, falar palavras boas, porque no final da sua vida, ou seja, essas palavras que nós falamos hoje, elas servirão para julgar a nossa própria vida. Nós seremos julgados pelas palavras que falamos. Isso está escrito no livro de Mateus, eu não me lembro o capítulo, sou muito ruim disso. Mas uma coisa é certa, temos que falar o que é bom, sermos mansos nas nossas palavras, porque a mulher de Yeshua, ela tem essa característica. E no versículo 27 diz: observa os negócios de sua casa
e não come o pão da indolência. Ou seja, essa mulher não fica à toa, ela está sempre atenta às necessidades dos outros e ela nunca deixa de fazer a obra. Independente do que seja, irmãs, olha, deixa eu dizer uma coisa para vocês. Eu gosto de falar de mim porque Paulo disse isso. Olhem para mim, observem, porque eu sou seguidor de Yeshua e eu quero dizer como Paulo, eu sou seguidora de Yeshua. Preste atenção. Olha, amadas, eu fui líder de uma obra durante 11 anos. Tive altos e baixos, momentos bons e ruins, lutas e também momentos maravilhosos. Trabalhei muito, foi 8 anos, sabe, pelejando com uma obra, levando essa mensagem dia e noite. Eu ia à igreja todos os dias, eu ia para Kehilá, sabe, eu visitava, eu orava, eu fazia a obra, eu não parava. E aí veio o Covid e um monte de coisas foram surgindo e o Senhor permitiu que eu entregasse esse ministério. Mas, amadas, eu pensei, e agora, o que fazer? Amadas, eu não parei. E não tenho parado. Eu poderia esmorecer e dizer, acabou minha obra, encerrei minha carreira, mas não dá para parar quando a gente olha e vê tantas pessoas sofrendo. Sabe, não dá para aposentar ministério. O ministério é uma vida contínua, é um chamado que Deus tem para nós. Por isso eu tenho prazer em falar das coisas do Senhor. Eu tenho alegria, sabe? Quando chega o momento de ministrar a palavra, meu coração se enche. Eu tenho amor pela Torá e eu falo isso com alegria, sabe? Eu choro por causa de Yeshua. Eu não sei orar sem chorar porque eu falo com minhas lágrimas muitas vezes e eu fico triste de não poder suprir as necessidades das pessoas. Mas eu sei que através da oração, através de uma palavra, sabe, a gente pode ajudar o outro a ser melhor, ajudar o outro a ser mais feliz. E a gente precisa testemunhar isso com a nossa própria vida. Não pare, minha irmã, não pare. Mesmo que a dificuldade surja, mesmo que você receba acusações, venha o que vier, fique firme, não fique como uma mulher, sabe, vadia, paralisada, à toa. Não, ocupe seu tempo com as coisas do Senhor, encha sua mente com a Torá. Não deixe de fazer a obra. Não é tempo de parar. Não é tempo de parar. É tempo de prosseguir com o Senhor, porque o nosso marido está voltando para casa e ele quer chegar e encontrar a casa pronta para ele fazer, sabe o quê? Se deleitar conosco, uma nova lua de mel, de regozijo. Ele vai olhar e falar, você excede a todas, porque você é uma peça rara, você não se encontra em qualquer lugar, você é comprada. E é assim que nós temos que entender. E o versículo aqui, 28, diz, seus filhos se levantam e a elogiam, assim como seu marido que a louva. Se elogiam por causa de seus frutos. Então, amadas, nós temos que entender que, através daquilo que nós fazemos, os nossos filhos vão olhar e falar, que mulher bem-aventurada, sabe? Seu marido, ele quer encontrar em você virtudes para ele te elogiar. Irmãos, vou contar um segredinho para vocês. O meu marido, todos os dias, eu já deitada na cama, às vezes dormindo, ele me acorda só para dizer assim, você é uma pérola. Eu ouço isso todos os dias. Todos os dias. Ele me diz isso. E sabe o que acontece? Quando ele diz isso me fortalece. Isso me dá ânimo para continuar vivendo a Torá, para continuar fazendo a obra do Senhor, para continuar prosseguindo no caminho do Senhor. Sabe, nós precisamos ser assim, elogiada pelos nossos maridos, elogiada pelos nossos filhos, porque nós praticamos atos de justiça, sabe, ações que vêm do céu e que vão ser ações admiráveis pela nossa casa, pela nossa família. Uma esposa valorosa, ela não é aquela que só cuida também da sua casa,
mas ela tem zelo pelos outros lá de fora. E eles também vão olhar e dizer, que mulher virtuosa, ela vai receber, né, muitos elogios. E nós queremos finalizar dizendo isso, que ela recebe também o elogio de quem? Quem é seu noivo? Yeshua. Quando o Senhor voltar, Ele quer chegar e elogiar você. Amém? E no 29 diz, muitas mulheres têm feito coisas maravilhosas, mas você ultrapassa todas. Ou seja, muitas pessoas, religiões, doutrinas, né, ensinos, há pessoas boas em toda a religião, né? Porém, somente tu está acima de todas. E por quê? Quem que é essa mulher que a Torá está falando, amadas? Aqui está retratando Israel. Nós sabemos disso. Porque Israel, ela é a noiva do Senhor. Mas nós sabemos que nós, gentios, também estamos juntos com Israel, porque fomos comprados pelo sangue de Yeshua. E aqui está dizendo que nós podemos praticar religião, doutrina, mas essa noiva que o Senhor olha e fala, você é diferente de todas. Por que ele fala isso? Ninguém louva uma mulher por seu encanto ou beleza. Tudo é futilidade e falso. Somente o povo que teme a Deus é louvado. Contudo, você excedeu todas elas, por não se orgulhar da beleza ou atratividade, mas somente em ser devota, ou seja, por essas virtudes espirituais, você receberá a sua recompensa e o fruto de suas mãos, no mundo vindouro, também neste mundo, além de seu próprio lar, que é Jerusalém. Nós sabemos que a noiva é Israel, da qual você e eu fazemos parte. E com certeza, nós seremos louvados por causa das nossas virtudes. E o que faz a diferença, amadas, é porque Ele está em nós. Quando um homem e uma mulher se casam, eles se tornam uma só carne. E assim nós precisamos ser com o nosso marido, Yeshua. E nós sabemos que no futuro nós seremos louvados por Ele, por causa do fruto das nossas mãos, pelo louvor dos nossos lábios, pelas nossas atitudes. E aqui a gente encerra no versículo 31. O encanto é enganoso e a beleza pode desaparecer, mas a mulher que teme Adonai será louvada. A mulher que teme Adonai será louvada. Que ela receba a recompensa merecida, que suas obras sejam elogiadas à porta da cidade. Sabe, amadas, aqui está dizendo que a percepção de seus atos, testemunhada por ela, de modo que todos os que passarem por ela a louvarão. O que nós podemos dizer isso? Que no futuro, essa noiva, Israel, da qual eu e você fazemos parte, ela será louvada na porta da entrada da sua cidade. E é interessante que lá em Malaquias, acho que é Malaquias, diz que todos subirão a Jerusalém de ano em ano para honrar o nosso mestre, o Senhor Yeshua. O que eu quero dizer com isso? Que a perfeição dos atos dessa mulher são tão puros, tão maravilhosos, que todas as nações vão bem dizer Israel. E nós sabemos que de todas as nações, Israel, por mais que tenha suas deficiências, é uma nação que todos querem. Um pedacinho de terra, mas todos desejam. E por causa de quê? Por causa das suas virtudes. Muitos têm buscado, né, copiar Israel. No entanto, a beleza, ou seja, as realizações intelectuais e as boas obras, muitas vezes não conseguem praticar. Nós sabemos que Israel é um país de tecnologia avançada, ciência avançada, muito conhecimento. E tudo isso vem de quem? De Deus. Porque essa é a qualidade da noiva de Yeshua. Então, amados, nós sabemos que nós fazemos parte desse povo. E estas coisas, aos olhos de Adonai, muitas vezes podem ser falsas, né?
insípidas, porque muitas pessoas buscam a Deus apenas por interesse. E é isso que o texto está dizendo. Muitos não buscam o eterno por causa do reino, buscam por causa do interesse. O que eu quero dizer com isso? Que muitas nações querem o Deus de Israel. Muitos querem o Deus de Israel, mas não querem o seu Messias. Muitos querem o Deus de Israel, mas não querem a sua Torá. Muitos querem o Deus de Israel, mas não querem o comprometimento com o reino. Querem apenas os benefícios do reino. E essa pode até obter. O que eu quero dizer com isso? Que muitas pessoas, elas fazem a obra, estão nas igrejas, elas parecem, mas não é. Elas podem ser, como diz o texto aqui, mulheres que têm encanto e beleza, mas tudo isso vai desaparecer. Mas a única que será louvada é aquela que teme a Adonai. A recompensa deles, não será como a daquela que é a noiva de Yeshua, porque aquela que é a noiva de Yeshua, que tudo que ela faz será valorizado. Servir ao noivo sem sua Torá é perda de tempo, pois a recompensa vem para os filhos da obediência. Eu escrevi essa frase aqui, minhas amadas. Servir ao noivo sem sua Torá é perda de tempo, pois a recompensa vem para os filhos da obediência. E eu pergunto para nós hoje, você tem sido como a noiva de Yeshua? Será que nós temos tido atitudes como essa mulher virtuosa? E o texto está dizendo, mulher virtuosa, quem a achará? Amém? Que o Eterno possa te abençoar com este ensinamento. É um ensinamento muito simples, nada que você já não ouviu, mas que possa acrescentar na sua vida. Nós precisamos, amadas, de viver essa palavra de verdade, não apenas ser como uma donzela, mas nós precisamos ser a rainha. E com certeza, como diz no Salmo 45, a rainha é aquela que vem vestida com vestes de ouro de Ofir. Amém? Que o Eterno te abençoe. Seja essa pérola, seja essa mulher virtuosa. Amém? Que o Eterno te abençoe em nome de Yeshua. Pai querido, nós te louvamos e te bendizemos. Nós te exaltamos por teu Filho amado. Obrigada pela tua palavra. Obrigada pela revelação que o Senhor traz para nós. Que nós possamos realmente, Deus, transformar o nosso coração, nossas atitudes, nosso interior. E fazer da nossa vida um lugar, um poço de águas vivas, onde o Senhor possa vir beber da fonte que jorra de nós. E que nós possamos estar com o nosso coração preparado, ó Pai, para o retorno do Senhor Yeshua, para que quando Ele voltar, Ele possa encontrar esta noiva, esta mulher, vestida adequadamente, qualificada para o reino e que alegrará o coração dele. Por isso, Deus, que as virtudes do alto, do Espírito Santo, estejam sobre as nossas vidas, nos preparando para esse futuro, porque nós sabemos que o nosso Mestre vem, ele está voltando para casa para nos buscar e nós sabemos, Pai, que nós viveremos para ele e com ele para sempre. Por isso, nos dê a tua graça e nos capacita para que sejamos mulheres virtuosas, para que sejamos, ó Deus, mulheres compreensivas e vivermos, ó Deus, verdadeiramente o teu reino e a tua Torá, e que o teu nome venha a ser honrado e glorificado nas nossas vidas. Em nome de Yeshua nós oramos e te agradecemos. Amém. Amém, amadas? Que o Eterno abençoe vocês. Um beijo no coração de vocês. Perdoa ter passado um pouquinho, mas às vezes não dá para correr muito, é um texto muito grande, mas que você possa receber essa palavra no seu coração. Um beijo no seu coração. Laila Tov, boa noite, shalom, shalom, e até sábado, se Deus permitir. Amém?